Então, como eu disse, nós preparamos uma apresentação breve, queremos fazer uma reunião muito objetiva e com a intenção mesmo de fazer a apresentação da comissão e dos primeiros movimentos, né, historicamente constituídos e os que estão ainda se constituindo nesse processo de implementação da Comissão de Heteroidentificação da Pós-Graduação na UF. Então, é sobre isso que vamos falar. Trazemos sempre aí as nossas duas logos, a logo da DIEPAFRE, a logo do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é aí quem imobilizou para que essa diretoria se institucionalizasse, né, nos seus 15 anos, NEAB, e faz parte aí do nosso regimento também. Estamos à disposição aqui no bloco da reitoria e também por e-mail, pelo nosso site, que nós vamos divulgar também para aqueles que ainda não nos conhecem, né, e estão aí convidados para nos fazermos uma visita. Bom, agora não estou conseguindo passar. Bom, consegui. Então, como eu disse, a nossa proposta na chamada do convite para essa reunião foi no sentido de alinhamento e esclarecimento de dúvidas. Então, a gente pensou de fazer uma conversa trazendo um pouco desse histórico, que a professora Heloísa já falou no início, apresentar a comissão, né, e alguns apontamentos dentro da portaria e desse primeiro movimento que a gente teve já essa semana da comissão, as orientações que nós enviamos junto com a diretoria de pesquisa para o e-mail dos senhores, que foi um documento de orientação e que está no nosso site também, e esses primeiros movimentos que nós estamos tendo agora, e depois a gente vai ter um momento aí de escuta para as dúvidas. Bom, antes de tudo, como eu estou dizendo, nós somos uma diretoria que completou no dia 18 agora, né? Não, 18 foi ontem, né? Ontem, 2 anos de existência, e, como eu disse, somos resultado aí de uma luta de 15 anos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e trabalhamos em conjunto para tornarmos aí a nossa universidade uma universidade mais inclusiva, antirracista e acolhedora no que tange a temática racial. Nós temos aí nosso site institucional, né? Vou deixar aí depois também essa apresentação disponível, e temos um vídeo institucional de quem nós somos, e o nosso regimento, onde nós temos aí um conselho da DIEPAFRE, cujo NEAB participa desse conselho, assim como representantes do Observatório de Relações Étnico-Raciais, que nós estamos aí num período de constituir efetivamente esse conselho, né? Então, dizer que nós somos um coletivo, né? Apesar de sermos uma unidade administrativa, temos esse compromisso social, político, e também de pesquisa, né? Como todos os nossos membros são pesquisadores na temática, e nós queremos compartilhar com vocês, coisa muito rápida, o nosso vídeo institucional. Vamos ver se vai rodar aqui. Não rodar, Liz. Vai, né? O som. Cris, acho que vai ter que parar o compartilhamento e depois autorizar para compartilhar com imagem, com áudio. Não está aparecendo? O áudio não. Você tenta aí, Liz? É um problema do meu computador, eu acho. Vou parar, peraí. Eu interrompo o compartilhamento? Professora, pelo Zoom, a senhora tem que, ao compartilhar, tem uma opção lá que a senhora marca como compartilhar som também, tá bom? Tá ótimo. Eu acho que eu estou resolvendo aqui com a nossa secretária Lisneide. Acho que a gente vai conseguir, não vai? Acho que vai dar certo. Obrigada. Estão vendo? Sim, estamos vendo. O problema é o áudio, né? Vamos ver.
Dentre as várias heranças, a que nunca perdemos foi a de luta. Retomamos a tudo que nos foi levado, tirado, arrancado, e como coração sankofa, voltamos ao passado, reivindicando nosso direito diaspórico de da escola ser lembrado, trazendo na memória das nossas pesquisas o que nos foi renegado. E assim, ensinando na base como a verdadeira mudança acontece, levamos para toda a comunidade o que aprendemos. A UFO pode ser cada vez mais preta, e mesmo não sendo perfeita, com a ajuda de todos tentamos mudar a sociedade. É pela promoção da igualdade racial, pelo fortalecimento de nossa identidade, que há muito tentaram apagar, por toda a linguagem que menosprezaram, mas queremos voltar a dizer que desde 2006, quando nasce o NEAB, plantamos o que hoje começamos a colher. Continuamos juntos pelo fortalecimento através do gênero, raça e etnia, passando os conhecimentos históricos e os que adquirimos a cada dia. Pois dentre as nossas inúmeras parcerias, como com a Cor da Cultura, para além do papel, adentramos espaços televisionados e outras mídias, porque queremos que o nosso povo tenha cada vez mais acesso. É por sonhar grande, não apenas alto. Continuamos para além da Lei 10.639, escurecendo tudo o que deixaram claro no espaço universitário. E aqui, na Universidade Federal de Uberlândia, a Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais, DIEPAFRO, órgão administrativo vinculado à reitoria da UFO, amplia ainda mais as políticas, programas, projetos, convênios, parcerias, cursos e atividades em educação das relações étnico-raciais e ações afirmativas para a população negra. A DIEPAFRO foi criada em 2020, mas já nasce com muita história, adquirida a partir de movimentos, ações de pesquisadores, docentes, técnicos e discentes da UFO, em diálogo com o movimento negro, iniciado lá em 2006 com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB-UFO. Todas as lutas e reivindicações foram e são imprescindíveis para que possamos ampliar o foco no ensino, na pesquisa e na extensão, nas áreas dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor da população afrodescendente, bem como nas áreas dos estudos da história africana e cultura afro-brasileira. A sede da DIEPAFRO fica aqui, na reitoria, no campus Santa Mônica, mas as suas atividades se estendem a todos os campi, comunidade interna e externa da UFO. Visite nossas redes sociais e fique por dentro das atividades da DIEPAFRO. Bom, deu certo. Bom, a protagonista do vídeo, do nosso vídeo institucional, é bolsista de pesquisa da DIEPAFRO e é estudante de graduação de História do Campus Pontal. E o texto também foi pensado aí junto com a TV e de autoria dela também. Então, a gente fica muito feliz de saber que houve essa construção também no vídeo, né? Opa, vamos lá. Bom, então, continuando aí, a gente colocou como primeiro ponto da nossa conversa esse histórico da resolução, que a professora Heloísa já iniciou sua fala, né? Nós tínhamos aí a resolução 6, né, dispondo das políticas de ações afirmativas para PPIs e pessoas com deficiência, e essa resolução foi modificada pelo CONPEP, e a mudança principal foi justamente a questão de um termo que nós tínhamos na antiga resolução, no antigo texto, no caso, né, que era a questão de considerarmos a árvore genealógica, né? Isso dava muito problema, e nós apontamos aí para a gestão da universidade, né, dentro do movimento que depois Jane pode falar, de denúncias, que a gente tem a comissão de denúncias, né? E nós apontamos
que nós deveríamos modificar, né, além de todo o processo que foi feito externamente para que a Procuradoria também nos deu esse encaminhamento, mas também para evitarmos as fraudes, né, ou a apropriação indevida das vagas por cotas nos programas de pós-graduação na UF. E que nós, enquanto de Epafro, já estávamos recebendo denúncias de programas, né, de apropriação indevida de cotas por pessoas não pertencentes ao público-alvo dessa política. Então, além da questão legal, havia também essa preocupação de minimizarmos ou tentarmos barrar um pouco essa apropriação indevida também nos programas de pós-graduação, assim como nós tivemos aí um movimento forte no ingresso, né? Então, é um pouco isso. E, a partir dessa questão, nós tivemos aí a nomeação da CHPG, que é a Comissão de Heteroidentificação do Programa de Pós-Graduação. E, antes de passar a palavra para o Breno, eu gostaria de passar a palavra para a professora Jane, que é a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que, além de estar conosco na diretoria, na DIEPAFRO, está nas diversas comissões de heteroidentificação, né, inclusive coordenando a comissão de denúncia, e eu queria que ela fizesse também uma fala junto conosco aí, enquanto NEAB, e nesse movimento das comissões. Jane, antes de passarmos para o Breno. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Eu vou ser breve para passar a palavra para o Breno, né, que é o foco da reunião. Eu falo a partir do lugar de coordenação executivo do NEAB, junto com o Cairo, que também está aqui conosco, nos acompanhando, e enfatizando que também o Breno, enquanto presidente dessa comissão, ele também faz parte do NEAB, né, coordenador da área de ações afirmativas. Então, nós temos um trabalho bastante coletivo para chegar até aqui. Então, há um histórico que já foi ressaltado pela professora Heloísa, pela professora Cristiane, das quais eu faço também as minhas palavras, o que elas disseram. E esse momento, para nós, ele é muito importante, porque estamos no ano de revisão da lei de cotas. É algo que ainda precisa ser definido esse ano, se continua, se não continua, com prazo, sem prazo, e estamos também numa conjuntura de extrema instabilidade. E todo esse trabalho que nós realizamos, ele está em conjunto com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que é a ABPN, o NEAB faz parte, né, dessa associação, e também do CONEABS, que é o Consórcio Nacional de NEABs. Então, há um trabalho nacional em conjunto. Além disso, eu faço parte, enquanto coordenadora executiva do Fórum de Cotas, com colegas do país todo que se movimentam para a gente alinhar, né, alinhar os trabalhos das diferentes instituições com as diferentes experiências em relação a essas demandas relacionadas às cotas raciais. Em Uberlândia, nós temos também uma proximidade com o Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Onésio, que vem acompanhando muito de perto todo esse trabalho que a gente desenvolve, que vem sendo implementado na UF. A Universidade Federal de Uberlândia, ela possui diferentes comissões de heteroidentificação em todas as suas entradas de ingresso, seja na graduação, na Escola Técnica de Saúde, no Colégio de Aplicação, que é a ESEBA, e a única que faltava era essa, né, era implementar os trabalhos dos procedimentos de heteroidentificação nos programas de estricto sensu, mestrado, doutorado. Então, é algo muito importante, até porque a UF, ela se destaca no cenário nacional desse trabalho com as cotas,
nós da GEPAF e do NEAB, nós compartilhamos interinstitucionalmente essa experiência que a UFO possui, e além de ter experiência, ela também se dá em diferentes formatos. Nós temos experiência com procedimento de heteroidentificação presencial, telepresencial, síncrono, assíncrono, e tudo isso foi movimentado muito antes da pandemia. Inclusive, nós somos uma das primeiras instituições do país que, a partir de 2017, acho que Breno, 2017, nós iniciamos com os procedimentos de heteroidentificação e com a comissão. Então, é só para contextualizar, né, institucionalmente, como que se configura esse trabalho com a heteroidentificação, e também para nos colocar à disposição, até porque o compromisso que GEPAF e NEAB tem institucionalmente, né, com a universidade, enquanto um órgão que cuida, né, assessora tudo que diz respeito a essa temática, nosso compromisso é também de indicar os presidentes dessas comissões, das comissões de heteroidentificação. Nós indicamos presidente, vice-presidente, secretários, promovemos formação continuada para todos os membros que fazem parte dos procedimentos de heteroidentificação, e assessoramos as diferentes demandas que nos são apresentadas das unidades administrativas e acadêmicas da universidade, além também do trabalho externo que nós fazemos. Então, tudo que diz respeito às cotas sociais, nós nos colocamos inteiramente à disposição, né? Podem nos contactar por e-mail, por telefone, com reuniões específicas ou ampliadas, para que a gente possa proporcionar, né, e também dinamizar esse trabalho que, em suma, está diretamente comprometido com a promoção de equidade racial. Obrigada a todos e passo a palavra para o Breno. Breno? Boa tarde, obrigado, Jane, Cris, Heloísa, pelo espaço, né? A gente agradece já aí a presença dos coordenadores da pós que estão presentes para esse momento de conversa, né? Para quem me conhece, eu sou o Breno, sou servidor da universidade, atualmente estou na coordenação da Divisão de Assistência e Orientação Social, né, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Trabalho, né, nas diversas comissões de cotas desde 2012, né? Na época a gente começou com as denúncias, né? Em seguida passamos, né, para as comissões de heteroidentificação em concursos públicos. Atualmente também estou envolvido na comissão de diversidade étnica, que é a comissão que é responsável pela análise dos ingressantes na graduação, né? Estou como vice-presidente da KICR, que é a comissão que analisa as denúncias, e agora com essa nova demanda da comissão de heteroidentificação da pós-graduação. Eu falo um pouquinho desse histórico, né, para reforçar o que a Jane já antecipou, que a gente busca sempre trabalhar alinhado, né, para a gente não ter divergências de entendimentos, de procedimentos entre as diversas comissões, até mesmo para não gerar questionamentos nem dentro nem fora da universidade, pelos órgãos de controle, da forma como é feita, da forma como são conduzidos os processos. Então, a partir da resolução 7, né, foi criada oficialmente essa comissão de heteroidentificação, da qual eu fui nomeado presidente, a professora Georgia está como vice, a Lauane e o Antônio como secretários, né? E nós iniciamos apesar de ser de março, né, a designação da comissão, esse mês foi o primeiro que a gente recebeu realmente, efetivamente, demandas de heteroidentificação, né? Então, foram 17 candidatos que se inscreveram aos processos seletivos, dentro do prazo que é especificado, e a comissão conta atualmente com 18 membros avaliadores, né? Então, até sexta-feira passada, nós recebemos as inscrições,
Durante a semana, a gente está no processo de avaliação, amanhã a gente vai divulgar os resultados, né, e na próxima semana vão começar as bancas de recurso, né? E como a gente faz esse trabalho todo alinhado, apesar de não ter uma previsão específica em relação à quantidade de membros da banca e tudo mais, a gente está trabalhando com 3 avaliadores na banca inicial, né? E na próxima semana, eventualmente, algum recurso que a gente tenha, nós formaremos banca de 5 avaliadores distintos daqueles que avaliaram na primeira, né? E com isso a gente busca ter uma lisura nesse processo de heteroidentificação, né? Que é um trabalho que a gente antecipa que não é um trabalho fácil, né? A gente que está aí, eu há 10 anos trabalhando no acompanhamento, na averiguação das cotas, a gente sabe que o tempo todo tem pessoas questionando a metodologia, os critérios que são adotados, né? Mas a gente tem todo um respaldo jurídico, um respaldo jurisprudencial e o mais importante, que é um respaldo institucional, né? A universidade confia, reconhece, e não só, é importante dizer, a Universidade Federal de Uberlândia, né? O trabalho que é realizado pela UFO, né, a partir da DIEPAFRO e do NEAB, ele é reconhecido nacionalmente, né? Diversas universidades usam como modelo, busca a orientação da UFO em relação à heteroidentificação, né? Inclusive bancas de concursos que não são de universidades buscam respaldo, né, no trabalho que é realizado pela Universidade Federal de Uberlândia, e isso é importante, né, para a gente falar e trazer alinhar, né, esse trabalho em todos os âmbitos, né, desde concurso, ingresso, graduação, pós-graduação, né, e denúncias também, é importante para a gente poder sempre fortalecer o trabalho e ampliar esse nosso reconhecimento. Tá? Então, a partir da Resolução 7, o NEAB e o DIEPAFRO, eles criaram algumas diretrizes institucionais, né, para esclarecer, pelo menos minimamente, o procedimento que seria adotado, né? Então, lá a gente tem a previsão das diversas tipologias, né? O candidato que já passou por banca de heteroidentificação interno ao UFO, externo ao UFO, aquele candidato que nunca passou por uma banca de heteroidentificação, né? Que são os casos que é feita a avaliação, né? E todos esses casos precisam passar pela comissão para ter um respaldo, né? E eu acho que é importante a gente frisar aqui que a gente vai ter avaliação, pelo menos a princípio, mensalmente, né? Então, a gente tem as datas estabelecidas e é sempre importante estar alinhado os editais com essas datas, né, que foram disponibilizadas, porque a gente tem que seguir uma metodologia, né? Então, não dá para uma pessoa, porque eu passei agora, porque fui chamado agora. A gente tem que fazer uma série de procedimentos internos, fazer atribuição, né, passar pela banca de recursos. Então, não dá para a gente voltar, abrir as sessões, né? Então, é uma coisa que a gente tem que alinhar, né, com as coordenações de pós-graduação, para a gente não ter problemas, né? E todos os procedimentos, a gente não tem como respaldar como eu digo, um ingresso, né, de um estudante por cotas que não tenha passado por uma heteroidentificação, né? Essa é a instrução da universidade, que é necessária a banca para realmente garantir que essas vagas estão sendo ocupadas por pessoas que são alvo da política de cotas, né? Então, a pessoa que, ok, ingressou em uma outra instituição, mas não teve banca de heteroidentificação. Então, esses casos eles vão passar por uma banca interna da universidade, tá? Para realmente garantir que esses procedimentos sejam seguidos da mesma forma em toda a universidade.
Basicamente é isso, né, que está nas diretrizes institucionais, e aí eu acho que a gente pode bater um papo, tirar as dúvidas que eventualmente as coordenações tenham, né? Se por acaso eu tiver esquecido alguma coisa, que na verdade eu não participei, né, da construção nem da resolução, nem das diretrizes, então algumas coisas a gente está ajustando, né, ainda, adaptando aos modelos que são seguidos pela universidade, e estamos aí no auge, né, na semana de avaliações, então agora que a gente está sentindo realmente como que vai ser o processo, para poder tentar aprimorar para os próximos também, tá bom? E eu agradeço aí, fica a palavra com a Cris, com a Jane, se quiserem complementar alguma coisa. Obrigada, Jane, obrigada, Breno. Acho que a gente pode continuar, né, os três nesse diálogo com o grupo. Acho que o Breno já falou bastante, né, das nossas orientações, mas eu vou oficializar aqui, né, as diretrizes operacionais que nós ajustamos e alinhamos essas diretrizes junto com a professora Heloísa, né? Então foi um trabalho aí também coletivo, né, de olhar a realidade da pós-graduação e dos programas, né? E eu lembro que nos nossos primeiros diálogos, a professora Heloísa sempre falava assim: olha, tudo funciona diferente na pós-graduação, porque a nossa experiência maior dentro das comissões de heteroidentificação, com Jane, com Breno e outros colegas, Cairo, era mais no ingresso da graduação, né? Depois, mais recentemente, nos PETs, nos concursos, né? Nos editais de estágio, mas eu sempre ficava atenta a essa fala da professora Heloísa nesses primeiros diálogos, e que tudo fica diferente quando a gente fala de pós-graduação. Os processos não acontecem no mesmo período, então nós juntamos aí esse diálogo e essa especificidade e essa diversidade, né, dos programas de pós-graduação nos seus processos, né? Nós temos programas que têm comissões internas, né, que avaliam separadamente dos membros que coordenam o processo, né, seletivo do programa, e temos programas que não, que isso se junta quando vai fazer o processo, chama um representante para discutir mais essa questão, alguém que trabalha com a temática, então é realmente diferente quando a gente fala aí dos programas. Nós colocamos as diretrizes que o Breno muito bem falou já, as condições que nós temos, isso está no nosso site, então acho que nós alinhamos na época, nessa última reunião, que nós colocaríamos que todos os editais dos programas teriam esse encaminhamento, né, esse link, foi uma solicitação também da DIRPG, e nós entendemos que naquele momento, como nós já teríamos programas em fevereiro, né, em março, nós entendemos que deveríamos ter essas orientações. E essas orientações que a gente está vivenciando agora, nesse processo, né, agora mesmo, essa semana, né, estamos no meio de avaliação, é o que o Breno falou, a gente vai ajustando e vendo, mas, de fato, a gente quer aprimorar mais, né? Eu acho que isso deu para sentir, né, Breno? Não sei se você quer complementar, mas que a gente precisa de, né, algumas outras questões que nós já temos de apoio nas outras comissões, né? Nós criamos a unidade, criamos o e-mail, né? Mas acho que a gente precisa conquistar mais coisas nesse início, nessa experiência, né, piloto, mas que está acontecendo, e nós tivemos já essa demanda, né, não é muita, mas que a gente sabe que vai aumentar no segundo semestre, onde teremos mais processos seletivos, né? Então, está disponível lá, depois, se a gente for o caso, a gente pode olhar um pouco para esse documento. Não sei se Jane ou Breno quer complementar alguma coisa do documento ou das diretrizes. Não, eu queria só complementar, né, que você falou que
a gente está trabalhando, né, com aquilo que está posto, né, e tem ferramentas que são utilizadas por outras comissões que agora a gente vai tentar também implementar, né, para pós-graduação. Um dos exemplos é o sistema, né, porque acaba que essa coisa de receber documentação por e-mail, é um documento único, às vezes não manda uma foto, não tem uma especificação de como tem que ser a foto ali, e a gente sabe que o trabalho que é realizado pela comissão de ingresso com o sistema, né, que é da Prograde, ele é muito eficaz, né? Então, uma das ferramentas que aí, principalmente levando em consideração aí a demanda que ainda deve chegar, talvez a gente consiga trabalhar de utilizar esse mesmo sistema para a comissão de pós, né? Porque aí a questão de atribuições, de análises, fica tudo mais fácil ali direto pelo sistema. Sim. Não sei se a Heloísa também gostaria de falar alguma coisa, professora. Não, eu acho que está tudo correto, não é? Eu acho que foi o que vocês bem disseram, eu acho que é importante resgatar um pouquinho, que a gente está esquecendo, né? É que anterior à reformulação da resolução, nós montamos uma comissão, né? Que eu tenho que agradecer a todos os membros que participaram, e com a participação efetiva do pessoal do NEAB também. Então, isso foi fundamental, esse olhar, para que nós pudéssemos atender às especificidades, como você bem disse, né, Cris? Porque os processos seletivos na pós-graduação, eles não são unificados, e nós sugerimos, na ocasião, que fosse feito no modelo que está sendo adotado nesse momento, né, Cris? Como é feito, por exemplo, no Profilim. Então, são datas específicas em que a comissão está disponível para o atendimento a todos os alunos. E a comissão, ela teve um olhar muito cuidadoso no sentido de não fazer uma coisa extremamente endógena, mas que tivesse o olhar aberto no sentido da recepção de alunos oriundos fora da universidade, fora de Uberlândia. Então, aqueles alunos que já passaram por uma comissão de heteroidentificação em outros locais, eles estariam habilitados a participar do processo seletivo, porque o nosso medo é que nós criássemos alguma coisa que engessasse, que tornasse o processo extremamente endógeno, voltado apenas para os alunos, né, da região de Uberlândia, ou dos campos, né, ou dos campos fora de Uberlândia, sempre da universidade. Então, esse olhar ele foi importante, e uma vez feita a resolução, o relator, o CONPEP, entendeu isso como importante também. Então, eu acho que a gente não pecou nesse aspecto, né, Cris? Então, assim, a gente está... um exemplo que eu sempre uso, eu acho que é uma coisa extremamente importante, é que nós estamos fazendo pela primeira vez, né? Provavelmente tenhamos que fazer ajustes, né? Mas o dinamismo da vida assim nos exige, né? Então, nós estamos com um avião em voo e ajustando o motor. Mas é importante que esse avião continue, né, nessa missão importante, que é a inclusão, que é uma dívida social que nós temos, né, com essa população. Era só isso que eu gostaria de ressaltar, a importância também do trabalho importante da comissão que antecedeu a feitura da resolução. Obrigada, Heloísa, muito bem colocado mesmo. Inclusive, a professora Georgia, que é vice-presidente da comissão, foi a nossa representante nas duas comissões, né? Foi a nossa representante, ela também é do NEAB, da coordenação agora de ações afirmativas, e antes na coordenação de pesquisa, né? do nosso NEAB. Então, a gente convidou-a, porque ela participou das duas comissões, né, da Resolução 6 e agora da reformulação,
e foi muito importante também o aceite da professora, que a gente também agradece. E como ela está como diretora de instituto, a gente falou, não, você fica na sua experiência e intercalando aí, porque como a gente trabalha muito dinamicamente em todas as comissões, né, nós também pensamos nisso. Ora um é vice, ora outro, o primeiro secretário, o segundo secretário, para que a gente também não se sobrecarregue nesses processos de identificação na universidade, né? Então, muito bem, vamos continuar então. O Breno já trouxe um pouco essa questão, né, desses primeiros movimentos, né, só retomando aí, nós tivemos nessa primeira demanda 17 candidatos, aí estão os programas que foram solicitados, né, houve todo esse trabalho de bastidores e a gente quer agradecer demais a nossa secretária da DIEPAF, a Lisneide, que nós também perdemos a estagiária que estava por conta das comissões, né? Então, a gente agradece a Lisneide, que é a nossa secretária, que está auxiliando a comissão nesse processo inicial, né? E que é essencial, porque ela também está como membro de outras comissões e conhece bem aí o trabalho dos bastidores. E só para que não haja dúvida, esse um candidato aqui não especificado é porque, assim como no Profilim, qualquer estudante que quiser, por exemplo, ele não está com nenhuma inscrição realizada em algum programa, mas ele está no último ano do curso dele e ele quer prestar, sim, no semestre que vem, o ingresso num programa de pós-graduação. Então, o não especificado é porque ele pode pedir esse atestado, mesmo não tendo oficialmente com inscrição em algum programa, né? Aliás, é isso que acontece no Profilim, né? Às vezes está inscrito, né? Aí precisa passar, mas ele também pode ter um prazo em que aquele atestado, aquele comprovante é aceito em programas, né? Então, também há essa possibilidade que nas nossas orientações também a gente colocou, né? Que se quisesse, como o atestado de cotista na graduação, né? Em qualquer momento ele pode ser solicitado, mas em outra forma de solicitação, né? Via Prograde mesmo. Bom, não sei se aqui, Breno, você tem mais algo para nos dizer desses primeiros movimentos. Não, é o que eu falei, né? A gente vai encerrar amanhã as avaliações para dar início aos processos de, eventualmente, recursos, né? Como eu falei, é uma banca maior, com membros diferentes, né? Justamente para não ter nenhum entendimento divergente, né? Mas eu acho que é basicamente isso. A gente, pelo menos esse primeiro, talvez por não ter, não, né? O pessoal ainda não conhece a metodologia e tudo mais. A gente pensou realmente que seria uma demanda muito maior, né? Mas foi bom que para a primeira experiência, para a gente começar a alinhar as coisas, foi um número bom de candidatos, né? Já deu para movimentar a comissão Já quase toda, né? Bom, Breno, toda. obrigada. Então, acho que é esse um pouco o momento que nós estamos agora, né, na comissão. Eu acho que a gente fica muito à vontade, né, de EPAF, NEAB, das comissões, porque a gente faz também muito um trabalho de formação, né, dos membros, que a gente, mesmo quem já fez várias vezes, participa de todas as comissões, é preciso formação, é obrigado participar das formações, né? Para que a gente atualize sempre os nossos discursos, os nossos documentos oficiais que respaldam esse trabalho, né? Que eu acho que é um pouco da fala da Jane inicialmente. Bom, e agora a gente vai ter um momento de escuta, de esclarecimentos, de dúvidas. Eu, Jane e Breno estamos à disposição aí do grupo e desde já agradeço a atenção por esse início de conversa que nós preparamos para esse momento.
Ô, Cris, Oi. Cris, se me permite, é só um comentário muito rápido, que todos Perfeito. esses documentos, essas diretrizes, elas estão em contínua construção, que não são documentos nem orientações estáticas. Isso faz parte do nosso trabalho, com a heteroidentificação, né? A cada processo seletivo que a gente passa, a gente tenta aperfeiçoar o que a gente pode, né, com todas as pessoas envolvidas, e que certamente as experiências que virão a partir desses procedimentos com a pós, nós também aperfeiçoaremos esses documentos, que é algo que é muito constante, que faz parte do nosso trabalho. Perfeito, Jane, obrigada. Então, agora nós estamos à disposição do grupo, dos coordenadores, quem está representando colegas também, né, que no início nos apontaram, para esse momento de escuta, de dúvidas, nós estamos à disposição aí. Acho que alguém levantou a mão aqui, não está aparecendo para mim. Oi, boa tarde. Eu levantei a mão, vocês me ouvem? Ouvimos, professor Ricardo. Tá bom. Fique à vontade. Minha dúvida é básica, mas talvez seja útil aí. Eu sou o coordenador do PPGCC em Ciências Contábeis, né? Bom, a nossa situação é a seguinte: nós temos uma portaria de abril, nós criamos ali a Comissão Permanente de Ações Afirmativas, acompanhamento e fiscalização das ações afirmativas, né? No PPGCC. E nesse momento nós estamos montando o edital dos ingressantes 2023, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, o edital ele vai ter que remeter a essa resolução COMPEP 7 de 2021, né? Ou seja, se os candidatos que nós tivermos inscritos nessa, né, para essa condição, né, dos cotistas, a partir do surgimento aqui da aprovação dessa nova resolução, essa definição, se ele se enquadra ou não, não vai caber mais ao PPGCC, e sim a essa comissão que foi criada. É isso, né? Isso mesmo, professor. Agora, a comissão, igual eu falei no início, há programas que têm uma comissão já específica de heteroidentificação ou de ações afirmativas, né? Isso há também. E essa comissão interna dos programas, a função delas, e isso está na resolução, é acompanhar, né? De todo modo, vai ter essa comissão acompanhando. Agora, o processo de heteroidentificação, aí sim, precisa ser realizado por essa comissão CHPG. Cris, se você me permite, eu posso falar? Sim, pode, Luiz. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Então, eu acho que é uma coisa importante, professor, porque talvez o senhor tenha entrado na coordenação na transição, né, entre a vigência de uma resolução e outra. Se for esse o caso, se não for, o senhor me perdoe. Porque anteriormente existia, era a autodeclaração. O aluno fazia a autodeclaração, isso era aceito, exceto se tivesse uma denúncia de terceiro, né, que aquele caso não se enquadrava. Então, como bem fez esse histórico a professora Cristiane, existia uma assincronia entre aquilo que é feito pela própria graduação e a pós. Isso gerou um desconforto, né, uma indicação da própria Procuradoria, teve manifestação também do Ministério Público. Então, foi feita essa alteração na resolução. A partir da aprovação da resolução, a resolução previa que, a partir dos processos seletivos desse ano, já fosse utilizado o que estava preconizado nessa resolução agora aprovada pelo COMPEP. Então, a comissão interna do senhor é no sentido de que o senhor lê, por exemplo, a resolução, ela pode sugerir mecanismos adicionais, por exemplo, de permanência desses alunos, pode estabelecer, por exemplo, critérios para distribuição de bolsas. Então, isso é coisa interna de cada programa. Mas o processo de entrada, obrigatoriamente, ele tem que ser regido por essa nova normativa. Então, agora é tudo por heteroidentificação. A comissão externa
única no sentido de que ela existe fora do âmbito do programa, ligada à diretoria da professora Cristiane, que fará esse acompanhamento. Então, objetivamente esclarecendo, sim, a partir desse momento, quem fará a heteroidentificação será essa comissão. Professor Luiz, obrigado. Perfeito. Eu parabenizando aí ao trabalho, eu queria só dar um relato que o ano passado a gente teve uma situação, eu acompanhei, né, nós tivemos um ingressante, um candidato, que ele marcou a opção, né, de cotista, né, PPI, mas vendo a documentação dele, a gente viu que claramente ele não se enquadrava, né? Eu achei que fosse um erro. Nós entramos em contato para ele confirmar se ele tinha marcado a opção, e ele confirmou que ele tinha marcado a opção. Aí nós indeferimos com a nossa comissão mesmo, né? Então a gente indeferiu e deixa ele entrar com recurso, porque ele não se enquadrava. Mas ele não entrou com recurso, né? Então, a partir de agora, isso vai ser remetido para essa comissão única, né? Então, definindo é isso, né? Tá bom. Para nós é ótimo. Isso aí. E isso acontece em todos os processos de ingresso da UF, né? Como a professora Heloísa falou, havia esse descompasso aí na pós-graduação, né? E aí a gente está com essa com essa reformulação da resolução, né? Mais alguém? Não sei se a Jane tem mais alguém? Professora Rosa. Boa tarde a todas. Então, primeiro... Está falhando o seu áudio, tá, professora? Deixa eu ver se melhora assim. Melhora assim? Melhorou, professora. Melhorou? Esse meu fone aqui, eu tentei melhorar a tecnologia ao meu redor, mas às vezes elas mostraem ainda assim. Então, primeiro eu quero dizer da alegria desses passos que estão sendo dados. No ano passado, a gente já incluiu no nosso edital melhorias bastante significativas em relação à heteroidentificação. A professora Cristiane, a Jane estiveram reunidas com a gente, muito pacientes, muito atenciosas, Lisneide também, Lisneide minha aluna, inclusive agora vai ser minha monitora. E foi muito importante para a gente, eu queria deixar esse relato, porque a gente fez ajustes ainda, a resolução foi aprovada, mas o início, né, dos trabalhos da comissão geral, diríamos assim, seria só a partir de janeiro desse ano, mas mesmo assim a gente fez um ajuste muito bacana no nosso edital e que foi fundamental para a gente, de fato, conseguir trabalhar com a política afirmativa na pós-graduação de um modo mais qualificado, né? Seja para garantir o ingresso das pessoas que se candidatam nessas condições, seja exatamente para impedir. No direito, infelizmente, na graduação, a gente teve alguns problemas já históricos, assim, de fraude a essa questão das políticas afirmativas. E mais do que isso, eu queria dizer que esse incremento resultou também em um avanço bastante significativo para nós em relação à nossa distribuição de bolsas. Nosso programa é um programa que está capenga, diríamos assim, em termos de bolsa, mas a gente teve uma discente nossa que foi aprovada num concurso, que está liberando uma bolsa da FAPEMIG, e o resultado dessa qualificação do edital do processo seletivo do ano passado refletiu nessa distribuição de bolsas, porque a gente conseguiu incluir a questão das cotas no nosso edital de bolsas. Então, acho que é um trabalho que não é só o ingresso no programa que produz efeitos, né? Mas é um processo contínuo, né? Então, essa comissão de heteroidentificação não é uma comissão que vai auxiliar apenas para o candidato ingressar no programa, mas isso vai ter um reflexo em todos os atos e na permanência desse candidato no programa e na qualificação do trabalho do programa propriamente dito, né? Então, eu queria parabenizar mais uma vez
essa disposição, né, de vocês, Breno, né, que está na comissão aí agora como presidente, né? Agradecer aqui a professora Heloísa, né, em nome do CONPEP, que eu acho que a gente teve um avanço muito grande no ano passado de aprovar essa resolução, e eu queria fazer uma pergunta só, uma dúvida. A Jane disse que esse processo, né, é um processo contínuo de qualificação desse documento, inclusive, né, das diretrizes. Então, a gente pensa que seria interessante divulgar no nosso site para que os candidatos que, porventura, desejem se candidatar no próximo processo seletivo já saibam o calendário, por exemplo, que já pode encaminhar essa documentação. Se seria melhor a gente divulgar o link ou se vocês acham que a gente pode divulgar, inclusive, o documento. Considerando que ele pode ser modificado, pensamos que talvez o link fosse melhor, porque isso já estaria sendo atualizado, né, pela comissão. Mas eu queria ouvi-las, né? E, mais uma vez, agradecer imensamente. Eu fico muito feliz de estar numa universidade em que a gente, de fato, esteja trabalhando com a eficácia, né, dessa política de ação afirmativa. Obrigada, professora Rosa Maria. Pode falar? Pode falar. Não, eu ia só falar que realmente eu acho que é mais, talvez a de Epafro, colocar no site, né? E aí remeter ao link, porque aí qualquer atualização de Epafro atualiza, e aí automaticamente os programas também já está remetendo ao mesmo link, já recebem essa atualização para quem acessar. E aí a professora Rosa tocou num ponto muito sensível, né, que eu acho que precisa ser levado à frente também, que é a questão da permanência. Apesar de não ser uma cota social, é uma cota racial, né, mas é uma preocupação também que a universidade tem que ter, já que nós não temos, e aí eu já estou entrando no assunto do PROAI, né, o PNAES ele é previsto apenas para os alunos da graduação, a gente não tem auxílios específicos dentro do PNAES, não tem previsão, né, para pós-graduação, e a gente sabe que é um assunto que é muito importante, né, que tem que ser debatido. Não é só colocar esse aluno dentro da universidade, mas também garantir meios para que ele possa permanecer e finalizar também a pós-graduação. Era só isso mesmo. Obrigada, Veno. Quando nós nos reunimos com a professora Heloísa e o Neto também, que trabalha na DIRPG, nós achamos esse caminho de constar o link, né, da DIEPAFRO, que a Lisneide já compartilhou aí no chat, né, era o melhor caminho nesse momento, né? Então, já está lá no nosso site da DIEPAFRO, as orientações e os modelos digitais. Na época que nós conversamos com o Neto e com a professora Heloísa, já constaria esse link nos modelos, né? Então, acho que talvez esse seja o melhor encaminhamento nesse início, sim, viu, Rosa? Não sei se a Heloísa quer complementar. Ou a Jane. Não, eu acho que é isso mesmo, acho que talvez seja melhor o link, né? Uma vez que é um documento que pode sofrer alguma alteração pontual mediante sugestão da comunidade, eu acho que aí fala a mesma língua, essa é a minha opinião. Perfeito, então. Eu também estou de acordo com o link, eu sugiro que as possíveis alterações que forem realizadas, a gente pode comunicar aos coordenadores do programa, falar, foi feita atualização no documento de diretrizes, né, a gente pode fazer esse combinado de comunicar. E eu queria dar um exemplo, só para ilustrar. Nós já tivemos entrevistas que os candidatos estavam indo muito agasalhados, do jeito que eu estou aqui hoje. E isso prejudica muito, porque se a pessoa se maquiar e a gente ver daqui para baixo, né, a tonalidade da pele, não dá para ver esse colo aqui, mesmo que seja homem, que esteja com camiseta, para a gente ver o pescoço. Então, por exemplo, isso eu estou falando de uma experiência no ingresso. Nós modificamos no edital lá, do SISU, do vestibular, de que o candidato, no momento que ele postar o material, que ele não esteja utilizando agasalho.
que ele não esteja utilizando óculos, adornos na cabeça. Então, são coisas que a gente vai mexendo, alterando ao longo do tempo, conforme as experiências consolidadas. Então, eu acho importante dar um exemplo para vocês entenderem do que a gente está falando, do que é atualização, da própria normativa vigente, né? Do que tem aí, do que a gente tem de respaldo. Então, tudo isso é importante. Perfeito. Obrigada, Jane, Heloísa. Breno, mais alguém? Algum apontamento, alguma pergunta? Tranquilo? Bom, acho que a gente Cris, pode... eu pode posso falar. fazer Pode, meu claro. último comentário. É porque o que pode acontecer, e que eu acho que vai ser algo que a gente vai ter que acompanhar, né, e ver caso a caso, porque nós vamos ter, apesar de todas as diretrizes, das normativas, principalmente quem está de fora, porque o estudante, o candidato, ele tem muitas dúvidas, né? Então, eu penso que a gente está num período de transição do que era e do que está sendo implementado nesse momento. Então, pode aparecer candidato que falar assim, mas eu fui homologado no programa que eu estive, né? E alegar essas questões e causar desconforto, sei lá o termo, por não entender que no meio disso entrou a heteroidentificação. Porque quando a gente conversa aqui, a gente coloca em destaque, mas para a pessoa que está de fora, que às vezes participou de um processo seletivo anterior, que não tinha essa resolução alterada, e de agora vai poder aparecer esse tipo de caso, que aí a gente vai ter que ter o cuidado, né, de fazer os devidos procedimentos, de explicar, olha, você foi deferido naquele momento X, porque não havia esse procedimento, que hoje há, né, porque, mas eu fui, né, e geralmente, assim, o candidato, ele vai se apegar àquilo que é favorável a ele, né, e vai enxergar isso como direito. Eu acho que vai ser uma demanda que vai aparecer para a gente, vai cair com os coordenadores, vai chegar até de EPAF, NEAB, a gente vai precisar dialogar, né, e tudo mais, proceder com os encaminhamentos necessários, com o Breno, que está à frente da comissão, sobre essas questões. E só assim, reforçando o que eu já tinha falado, os que vierem externos da universidade, eles vão passar pela avaliação da comissão, né? Então, nós vamos analisar, teve banca de heteroidentificação, porque tem instituições que aceitam apenas a autodeclaração, né? E se a gente observar, detectar que foi somente a autodeclaração, esse aluno vai ter que ser chamado para a gente poder fazer a banca com ele da mesma forma, né? Acho que é importante a gente destacar isso também. Perfeito. Eu acho que a grande mudança é justamente essa, né, Breno? Porque eu acho que se a gente quer fazer valer uma política de ações afirmativas, né, a gente tem que ter um grupo mesmo, público-alvo, com os estereótipos negroides, né, no nosso caso PPI, e a autodeclaração não basta para isso, né? Então, acho que a gente sempre fala nas nossas formações que o processo de heteroidentificação é complementar à autodeclaração, né? Então, acho que esse é o nosso papel, né? Não é um tribunal, né? Como a gente também ouve algumas pessoas dizerem, mas é um procedimento complementar à autodeclaração, mas tendo como base legal os estereótipos negroides, né? Então, isso nós temos resoluções e toda essa documentação institucionalmente falando, né? Acho que é isso. Não sei se a professora Heloísa deseja falar alguma coisa para a gente encaminhar. Pessoas inscritas, Cris, 2 pessoas. Tem. Desculpa, eu não tô aqui, não está aparecendo para mim. Minha sorte que eu estou aqui com a... Pode falar, pode ficar à vontade. Desculpa, que para mim não aparece. Entendi. Não, eu peço até desculpas porque tá o nome do meu marido aqui, né? Eu não tenho o Zoom é dele, então é Valéria meu nome. Eu estou representando aqui a professora Mirna, do PPGCE, e ela enviou uma questão, uma dúvida dela. Qual o papel da comissão interna do programa e da coordenação?
Bom, a gente falou um pouquinho, não aprofundamos, né? Como nós dissemos, alguns programas têm especificamente essa comissão interna, né? Então, como tem na resolução. E o papel é acompanhar, né? A professora Heloísa já falou um pouco, é também pensar não só no ingresso ao programa, mas também pensar em políticas de permanência, né? Como a professora Rosa Maria compartilhou aí, internamente o programa pode fazer uma reserva de bolsas para cotistas, né? Então, o papel é um pouco também compreender agora, acompanhar agora esse procedimento, compreendendo o procedimento de heteroidentificação e o que mais o programa pode avançar em termos de ações afirmativas, né? Nas questões de bolsa, nas questões de... Então, é um papel de acompanhamento mesmo, né? Quem são esses candidatos? Eu acho que uma coisa que a gente não tem um costume de fazer, e a gente sempre fala muito na graduação aqui, nós, NEAB e de EPAFO, é a acolhida desses estudantes, né, de cotistas, PPI. Como que é essa acolhida? Porque a gente sabe que alguns programas, a grande maioria dos ingressantes são não negros, né, ou mesmo indígenas, a gente tem poucos também, né, tanto na graduação quanto nos programas de pós, né? Então, no meu programa, por exemplo, a gente não tem nenhum indígena, né, nenhum estudante indígena. E é o que eu lamento, indígena, né? é um procedimento próprio, né? Então, O assim... indígena apresenta o registro de nascimento indígena e não Isso. passa por banca. Não passa por banca. Mas dentro da resolução, essa comissão interna do programa é uma comissão de acompanhamento, né, desses alunos, desses procedimentos todos. E aí a gente está falando aqui das cotas PPI aqui, que se referem à nossa diretoria, ao NEAB, a essa comissão especificamente, e aí tem também os outros casos de PCD, que também aí é outro procedimento, né, com laudo e etc. Mas seria isso mesmo, reforçando aí uma fala anterior da professora Heloísa, né? Muito obrigada, professora. Não sei se mais alguém quer complementar. André? Isso, tudo bem? Boa tarde a todas e a Bem. todos. Eu vou até aproveitar um pouquinho das palavras da professora Rosa e fazer o agradecimento a todas e todos da comissão e parabenizar por esse trabalho maravilhoso, né? E eu acho que agora a gente tem realmente uma forma de assegurar quem tem o direito que exerça desse direito. Então, parabéns e obrigado. Eu tenho uma dúvida que é muito na prática, né, no dia a dia. Se um candidato ou candidata se declara como cotista e na avaliação da comissão ele não tem esse enquadramento deferido, como que é o prosseguimento na sequência da candidatura ao programa? Esse candidato ou candidata, ele vai ser eliminado do processo seletivo ou ele passa a concorrer nas vagas universais, né? Se isso, né, aproveitando dentro dessa dúvida, se isso deve constar nos editais que vamos lançar, essa especificidade, então seria muito em cima desse procedimento a ser adotado por nós, tá? Muito obrigado. Excelente pergunta. Nós vimos aí processos seletivos que também há essa dúvida, esses processos seletivos que já nos consultaram antes da efetivação e implementação da resolução. E aí, de fato, alguns programas que nos consultaram colocaram explicitamente essa questão. E aí foi também, isso pode ser algo da comissão interna discutir, né? No caso aí, o programa que eu estou dizendo, eles optaram pelo candidato que não teve o deferimento da comissão de heteroidentificação, passaria para uma vaga de ampla concorrência. Então, assim, isso estava explícito no documento do processo seletivo do programa, por um acaso, o programa que eu faço parte. Então, houve essa questão, né? Nos outros sistemas de ingresso da UFO, pelo menos até o momento, a gente não tem isso, né? Por exemplo, o ingresso
na graduação não tem essa opção de cair para ampla concorrência, né? Agora, há também o estudo de concursos, né? Então, acho que é algo ainda que não tem uma normativa específica, jurídica. Já tem? Minha assessora jurídica está falando que já tem. Mas é para concurso eu conheço, Mas assim, nós enquanto pesquisadores e pessoas que trabalham com a temática, que trabalham em várias comissões, nós não achamos, entre aspas, justo ir para ampla concorrência, mas isso aí é algo que o programa precisa também discutir, né? Como eu disse, o programa que eu faço parte, a comissão decidiu que se não fosse deferido pela comissão, né, iria para ampla concorrência. Então, acho que é uma coisa que essa comissão interna precisa discutir, né? Desculpa, Obrigado, eu interrompi. Cris, mas isso a própria resolução 7, ela já nos contempla, né? Porque, na verdade, a homologação ela é prévia à inscrição. Então, no ato de inscrição, o aluno já tem que apresentar a homologação. Então, se ele não foi homologado, ele não vai poder se inscrever como cotista. Verdade, tá? né? A gente, isso é bom, né? Porque isso acontecia no processo, né, de inscrição. Sim. É verdade. Sim. Na de ingresso da graduação é diferente. Verdade. Não tinha me atentado para isso. Mas na resolução 7, o aluno na inscrição ele já tem que apresentar. Perfeito, obrigado, Breno. Aí não vai ter, acho que, esse problema mais. Mas nós tínhamos esse problema. Cris, mas o que é importante para a gente dizer em relação a esse aspecto é porque ele é bem polêmico. Obviamente, se nós formos, professora André, se você, qualquer programa, solicitar a assessoria de EPAFRE e do NEAB, quanto a isso, a nossa orientação vai ser essa que a Cris colocou, né, que a gente indica que não volta para ampla concorrência. Porque o que acontece? Se for por esse viés da ampla concorrência, esse candidato ele vai ter duas chances, duas possibilidades. Eu vou tentar. E esse tentar, ele gera muita... A gente não gosta de utilizar o termo fraude, né? Porque não cabe a nós, administrativo, pensar em fraude, mas vai gerar muito caso de ocupação indevida de vaga. De falar assim, vou tentar. Igual hoje eu não sei se alguém já viu os noticiários aí que estão circulando para a mídia, é de um caso de um juiz que se autodeclarou negro. Eu estou falando da notícia de hoje, porque sempre tem, todo dia tem, é de hoje, atualmente, 19 de manhã é essa, do juiz que se candidatou, que ocupou o cargo, utilizando dessa autodeclaração. Então, é importante a gente aproveitar, porque todos os espaços que a gente conversa, né, que nós que estamos nesse trabalho, eles também são educativos, são espaços pedagógicos. Então, é importante a gente aproveitar essa oportunidade para dizer isso a vocês, que se vier da nossa orientação, vai ser o que a Cris disse por esse motivo, né? Para que não haja aí essa duplicidade. Mas é algo que esbarra muitíssimo nas normativas institucionais. Obrigado, novamente. Obrigada, professor. Não sei se temos mais alguém. Temos? A mãozinha levantada não está aparecendo aqui, mas já conferi que não temos. Acho que nós podemos encaminhar, então, para o final. Mais alguma fala? Heloísa, Breno, Jane? Bom, então a gente vai encaminhar para o final. Agradecer o tempo de escuta, de paciência, dizer que estamos inteiramente à disposição dos coordenadores dos programas de pós-graduação da nossa universidade e também para outros assuntos que envolvam a temática racial aí no contexto da nossa universidade. Esperamos que esse diálogo se aproxime cada vez mais, agora que estamos no presencial novamente, né?
que a diretoria ela nasce na pandemia, né, num trabalho remoto, e foi desafiante fazer acontecer e dar encaminhamentos a algumas questões nesse período que tivemos aí de afastamento, né? E agora estamos alegres de conhecer até pessoas que eu sempre falo, eu te conheço do SEI, né? Porque a nossa diretoria começa nesse período pandêmico. Então, agradecer e encerrar nossa reunião, dizendo que estamos à disposição. Um abraço, bom trabalho a todas e a todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos, viu? Obrigada, Heloísa, Excelente reunião. Breno. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Tchau.